Esse vídeo é um oferecimento da Sabesp. Água, se precisar, não vai faltar. Não, se faltar, não vai precisar. Como é? Água, acabou, ferrou. Ah. Fala, galera! Hoje eu vou fazer um projeto muito interessante, principalmente se você está precisando economizar água. Você já entrou alguma vez no banheiro da sua casa e você percebeu que a torneira, alguém deixou a torneira aberta? Nunca é você, é claro, né? Mas você percebeu que alguém deixou a torneira aberta lá? Ou, por exemplo, você vai ver alguém lavar a louça ou mesmo você vai lá lavar a louça e você percebe que você está gastando muito mais água do que deveria. Então esse vídeo aqui é para você. Nesse vídeo eu vou mostrar principalmente o funcionamento dessas válvulas solenoides que a gente tem no site. Então a gente tem o modelo muito simples. Se você deixar ele dessa forma e colocar o cano aqui, o cano que passa água, você vai ver que tem uma marcação aqui embaixo, tem uma marcação que tem uma setinha, que é o fluxo de água de onde vem. Então a setinha está apontando para lá, então aqui você vai colocar o cano que vem a água e aqui para onde você quer que saia. E o funcionamento dela é muito simples. Se eu colocar um cano com água aqui e deixar dessa forma, ou seja, sem nenhuma tensão aplicada, ela não vai deixar passar nada de água para o outro lado. Se você energizar aqui com 110 ou 220, ele vai deixar, a válvula vai deixar a água passar. Então é super simples. E para você controlar isso aqui usando sua placa Arduino, ou seja lá qual microcontrolador que você quiser usar, basta você usar um módulozinho relé, um relé para chavear a tensão nos terminais da válvula. A ideia desse nosso projeto vai ser uma ideia que em muitos shoppings, principalmente, já existe, que é colocar um sensor na frente ali da torneira, que cada vez que você coloca a mão, o sensor lê que tem alguma coisa ali numa determinada distância e ativa a válvula para cair a água. Então isso você pode usar em banheiro, você pode usar na cozinha para lavar a louça, você pode usar onde você quiser. Para deixar o projeto o menor possível, porque a gente também não quer colocar uma coisa muito grande no nosso banheiro ou em qualquer lugar, sendo que o espaço geralmente é reduzido. Então, para deixar o menor possível, a gente vai usar necessidades da Blackboard convencional ou do Arduino convencional, só que num tamanho bem reduzido. Só que antes da gente usar a Blackboard Pro Mini, a gente vai fazer o que a gente sempre aconselha. Primeiro fazer o protótipo do nosso projeto usando uma placa mesmo, uma Blackboard da versão maior, ou um Arduino Uno, ou seja lá qual placa você quiser usar. E depois que tiver tudo funcionando de distância entre a nossa mão lá, o objeto que a gente quer lavar, até um determinado ponto da nossa torneira, a gente vai fazer uso de um sensorzinho infravermelho Sharp. Esse sensor que eu tenho aqui na mão é um sensor que faz leituras de 4 a 30 centímetros. Você pode usar outros modelos, não tem problema, mas você tem que ter em mente que vai ter essa distância de leitura do seu sensor. Você também poderia usar sensor ultrassônico, A gente tem uma opção no site que é o HCSR04. O único problema é que o sensor ultrassônico ele não é muito amigo de água. Por mais que você consiga fazer uma leitura de nível de água usando o ultrassônico e tal, se bate uma gota d'água lá e tal, o sensor acaba danificando e daí você vai ter que trocar com certa frequência. Então é interessante usar um sensor infravermelho também por conta do feixe dele, O sensor infravermelho tem um feixe mais aberto, enquanto que o ultrassônico tem um feixe mais direcional. Então, enquanto você está ali lavando sua mão, o feixe direcional, ele pode ser que entre de alguma forma em um lugar que não está a sua mão. Não é que nem o infravermelho que vai pegar em qualquer lugar no range dele. Sem contar que o infravermelho a gente consegue colocar dentro de um invólucro, porque o infravermelho ele emite um sinal infravermelho. Então se você colocar uma caixinha transparente, alguma coisa que consiga passar a luz, ele continua conseguindo trabalhar, sendo que o ultrassônico, se você colocar, por mais que seja transparente, o sinal ultrassônico vai bater na parede do invólucro transparente e vai voltar para ele. É por isso que a gente não vai usar o ultrassônico nesse vídeo. Esse sensor infravermelho vai dar super conta do recado. Então, a gente vai fazer a leitura desse sensor, ele vai estar fixo numa posição, a gente vai estar lavando a mão em outra. Então, quando esse sensor fizer uma leitura que a distância da sua mão lá, ou do objeto está a uma determinada posição do sensor, esse sensor vai estar sendo lido por uma placa Arduino, que de princípio a gente vai começar com a Blackboard, mas
Para o final do projeto, a gente vai usar uma Pro Mini. A Blackboard vai ler esse sensor e conforme a distância diminuir, ela vai saber que ela tem que acionar um relé, né? No caso, eu vou usar um módulo relé para acionar a minha válvula aqui. Então, acionou a válvula enquanto eu estou ali com a mão. Quando eu tiro, a distância de leitura vai ser maior, né? Porque eu vou ter tirado a mão, então o sensor vai ler mais para frente. E aí a Blackboard vai saber que ela tem que parar de energizar o relé e cortar o funcionamento da válvula. O código disso, muito simples. Você vai ver agora que é simplesmente fazer uma leitura de um pino analógico e conforme for o valor lido, você aciona ou desaciona um pino do Arduino. Vamos ver como é que fica isso. Vamos primeiro testar a leitura do sensor infravermelho. Então, para fazer essa leitura desse sensor, no meu código eu vou primeiro falar em qual pino do meu Arduino ou da minha Blackboard vai estar esse sensor. Então eu vou dar um const int, né, porque vai ser essa palavra sensor vai ser uma constante que vai estar no pino A0, porque eu vou ligar no pino analógico 0, já que esse é um sensor analógico. Eu também vou criar uma variável, só que aí agora é uma variável que vai variar, chamada valor sensor, começando com o valor de 0. Então, com essas duas variáveis, eu estou falando para ele em qual pino que está ligado o meu sensor infravermelho, e na outra vai ser o valor lido do sensor propriamente dito. No setup, eu vou inicializar a serial aqui, a porta serial em 9600 para a gente ver o que está sendo lido. E no meu loop, eu vou colocar aqui que o valor sensor é igual a analog read, né? Então, uma leitura analógica do pino A0 ou sensor, já que lá em cima a gente declarou que sensor é igual a 0. Agora, em valor sensor já vai estar o valor lido aqui pelo nosso sensorzinho. Com isso, eu vou colocar um serial.print ln do valor sensor. E eu vou dar um delay, sei lá, um delay de 400 para ter um tempinho entre uma leitura e outra para a gente conseguir enxergar direito o que está acontecendo. Então, para começar, o código é esse, bastante simples. Temos que passar aqui para a placa. O código já está dentro da minha placa. Agora, vamos desligar o computador e vamos montar. Para você ligar o sensor infravermelho na Blackboard ou no Arduino, a gente aconselha você usar esse cabinho que tem no site, que é o JST para sensor da Sharp, né? Então, você vai ver que ele tem uma posição só para você ligar no sensor. Se você tentar de outra forma, não vai dar. E aí você liga na posição certa. Ele te dá os 3 pinos que o sensor tem para você usar. Então, vermelho você vai ligar no 5 volts, preto você vai ligar no GND, qualquer um dos 3 GNDs da placa, e o amarelo é onde é a saída do sinal propriamente dito. Então eu vou conectar o fio vermelho nos 5 volts aqui da placa. O fio preto no GND, qualquer um deles. E o amarelo no pino analógico 0. Feita a ligação, vamos ligar aqui e vamos ver o que o nosso sensor tem de leitura quando a gente faz esse código com essa ligação. Então aí a gente tem esses valores 9, 5 e tal, e 0. E agora, subitamente, eu vou colocar minha mão em cima e a gente vê que ele está dando 280, 256, 263, 271. Quando eu afasto a minha mão, ele vai diminuindo o valor, olha lá, 190, 89, 77. E quando eu aproximo a minha mão do sensor, ele vai aumentando esse valor, 400, 450, 490, 500 e por aí vai. Qual que é a lógica do negócio? Eu vou ter o meu sensor fixo lá na frente da minha torneira. Quando eu aproximo a minha mão para lavar, né, isso aí vai mudar um pouco de torneira para torneira, de banheiro para torneira. Isso vai mudar um pouco de torneira para torneira, de banheiro para banheiro, do jeito que você lavar a sua mão.
Mas no caso, a ideia é quando eu aproximar minha mão, eu vou estar lendo um valor. Enquanto eu lavo a minha mão, eu vou estar continuando lendo um valor parecido com aquele. Você pode ver que muda um pouco. E quando eu tiro a minha mão, o valor muda bastante. Então, o que a gente vai fazer? Quando o sensor lê de um ponto mais ou menos aqui até a frente dele, tudo que ele lê maior que 100, a gente vai acionar o relé que vai acionar a válvula. E para valores menores do que 100, a gente vai desativar a válvula. Só que você pode ver, enquanto eu tô aqui, ó, o meu valor tá maior que 100, mas às vezes ele dá uns picos lá, né? Porque é aquilo que eu falei do feixe também. Se fosse com ultrassônico, seria ainda pior. Mas você vê que, mesmo eu estando praticamente na frente dele o tempo todo, às vezes ele dá um valor menor que 100. E isso poderia fazer com que o nosso relé ficasse batendo e abrindo, e batendo e fechando, e abrindo e tal. Pra gente deixar isso um pouco melhor, a gente vai colocar um delay, né, um simples uma espera para ele ver se a nossa mão continua lá. Então eu vou colocar a mão aqui, eu estou fazendo a leitura. Se ele der um valor menor enquanto eu estou aqui, ele não vai nem considerar que aquilo é que a minha mão tá fora. É porque ele está fazendo a leitura dele. Vamos levar isso em consideração agora e fazer uma rotina if aqui, né, no nosso código. Então, a primeira coisa que eu vou colocar de novo no meu código aqui é colocar em qual pino o nosso relé vai estar ligado. Você tem todos os pinos digitais para escolher. Eu vou escolher o pino 10, porque depois, mais para frente, quando eu for fazer a ligação no ProMini, o pino 10 está próximo do pino A0. Né? Então vai ficar melhor no invólucro que eu vou escolher, que vai ser algo muito especial nesse projeto, para ficar melhor na parte da montagem, tá? Então eu vou falar que o meu relé, né, o constante relé, já que essa variável não vai variar, vai estar no pino 10. Junto com isso eu tenho que falar que esse pino é do tipo saída, então pin mode relé é o saída, output, e agora eu vou ter que fazer a rotina if com o valor lido pelo sensor lá. Então eu vou criar uma rotina if falando: se o valor do sensor for maior que 100, é um valor que a gente viu que para minha situação vai ser o suficiente, talvez não seja para a sua, mas daí você faz os testes aí onde você tiver. Se o valor for maior que 100, eu vou dar um digital write relé vírgula high, porque eu quero ligar o pino que tá o relé, que seria o pino 10, e isso vai fazer meu relé bater, que vai acionar a minha solenoide. E se não, se for um valor menor do que 100, o que eu vou fazer? O contrário, né? Digital write relé vírgula low. Só que se eu deixar assim, eu não tô considerando aquela situação de eu estar lavando a mão e o sensor por algum motivo leu um valor menor, mas eu ainda tô com a mão ali e o relé vai ficar chaveando. Então eu vou colocar aqui um delay, um valor aí um pouco alto, né, 750 milissegundos. Com isso, se ele lê algum valor menor, ele vai meio que desconsiderar. Para deixar esse código um pouco mais rápido, eu vou tirar aqui as nossas linhas de debug, que é do serial.print e do delay. E também posso comentar a linha do serial.begin. Né? Então, nosso código inteiro para esse projeto aí, que você vai economizar milhões com água, é só isso aqui. E agora eu posso passar ele para dentro da minha placa para a gente ver isso tudo funcionando da forma que a gente está imaginando, tá? Já passou para dentro da placa. Agora, para fazer esse teste, eu vou usar uma protoboard para fazer as ligações aqui, só para a gente testar. E depois, daqui a pouco, a gente vai fazer todo o projeto no ProMini. Ligo aqui os 5 volts da placa no barramento positivo. Ligo o GND da placa no barramento negativo. Para ligar o relé, eu vou usar os jumpers aqui, a pontinha preta no GND, que vai aqui no terminal do barramento negativo, os 5 volts
que é o pino do meio, vai no barramento positivo. E o fiozinho aqui do pino do sinal vai no pino digital 10 da placa. Sensor, eu vou ligar o fio vermelho no barramento positivo, o fio preto no negativo e o amarelo no A0. Eu já tenho o circuito montado aqui. Qual que é a ideia? Quando eu colocar a mão naquela distância do sensor, o Arduino vai ler e vai acionar o meu relé. O relé, por sua vez, vai acionar a solenoide. Então eu vou colocar a mão como se eu estivesse lavando a mão, né? E quando eu acabar de lavar a mão, eu vou tirar e ele vai finalizar e vai desligar a válvula. A parte funcional do nosso projeto aqui já está ok, já está com o código que a gente quer usar. De novo, quando você for instalar isso em algum lugar e tal para você usar, você vai ter que fazer essa leitura do sensor e vai ter que chegar num valor que vai ficar bom para você, para o seu uso, tá? Aqui eu estou fazendo esse valor porque a gente está testando e está vendo que está funcionando bem com esse valor, mas pode mudar, lembrando que é uma luz infravermelha, então as luzes do local podem influenciar o funcionamento do sensor. Enfim, uma série de coisas. O seu invólucro também vai ter que ser considerado, né, quando você for usar chegar no seu valor. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai reduzir isso aqui, principalmente a nossa placa. A gente vai passar tudo para Blackboard Pro Mini. A Blackboard Pro Mini é uma placa para você fazer projetos finais, né? Então, ela tem todas as funcionalidades aqui no que diz respeito a pinos, né, entradas analógicas, saídas digitais, pinos PWM. Ela tem as mesmas coisas da Blackboard, só que nesse formatinho bem menor. Ó, se você comparar uma com a outra, ela é bem menor. Ela tem 2 pinos analógicos a mais do que os Arduinos convencionais, do que inclusive a Blackboard. E qual que é a desvantagem dela? Que na verdade é uma vantagem por causa do tamanho. Ela não tem a parte de conversão de se gravar essa plaquinha, você vai precisar de uma placa RC-FTDI, que é aquela plaquinha que a gente já usou em outros vídeos, inclusive, né? Então, com uma plaquinha dessa daqui, você grava a Blackboard Pro Mini, né? Elas são praticamente do mesmo tamanho. Para você fazer a gravação nela, você vai precisar soldar 6 pinos aqui, né? A gente aconselha usar uma barrinha de pinos, que é aquela barra macho 90 graus que tem no site. Então, no que você soldou essa barrinha aqui, essa placa vai ficar assim. E para você gravar, você vai ter que pegar a sua placa RC-FTDI e conectar na sua Blackboard Pro Mini. Conectou, projeto final. Agora, a gente vai unir tudo isso aqui na nossa caixinha que a gente fez para colocar no banheiro e testar o projeto lá onde ele tem que ficar. Bom, galera, eu tô aqui num pedaço do laboratório da Robocore para fazer a finalização do projeto, ou seja, vou montar tudo aquilo que a gente já fez até agora na Pro Mini, né? Então, aqui eu quero mostrar um pouco para vocês de quais componentes que a gente vai usar. E logo depois a gente vai começar a montagem propriamente dita, tá? Nessa parte a gente vai ter que usar solda, estanho, alicate e por aí vai, né? Porque a gente quer mesmo fazer um projeto final, a gente quer sair um pouco daquela parte de protótipo e entrar nessa parte de projeto final. Você vai precisar, obviamente, da Blackboard Pro Mini, tá? O sensor que a gente comentou agora há pouco com o cabinho. Eu vou usar um pouco de dupla face para fazer a fixação desses componentes dentro do invólucro que eu escolhi. A válvula, que nesse caso eu vou usar uma 110, por isso que ela é amarelinha, senão seria a 220, que seria a preta. Esses conectores Feston, tá? Os conectores Feston fêmea, porque eles se conectam bem aqui na válvula, conecta direto aqui, tá? Então são 2, porque a gente vai colocar nos 2 terminais. O módulo relé, como a gente viu antes, eu vou usar também um cabinho extensor de servo. Daqui a pouco você vai entender por que a gente vai ter que cortar ele no meio para fazer a ligação. Para alimentar tudo isso, eu vou usar
uma fonte chaveada 9 volts 1 ampere, e para não precisar cortar esse cabinho bacana que vem a fonte aqui, já que a nossa Blackboard Pro Mini não tem o conector de fonte externa, mas tem pinos para você colocar fonte externa com fios, a gente vai usar esse adaptadorzinho aqui, que de um lado eu conecto a fonte externa e do outro lado eu saio com fios. Além disso, eu vou usar um pouco de cabo para fazer a ligação da válvula na tomada passando pelo módulo relé. Vamos montar isso para ver como é que fica agora. A primeira coisa que a gente vai fazer é ligar o módulo relé e o sensor de distância na Pro Mini. Para fazer isso, eu tenho uma saída de 5 volts aqui e eu preciso de uns 5 volts para cá e uns 5 volts para cá. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cabo aqui, vou cortar ele nessa saída VCC que a gente tem aqui, que sai os 5 volts. Depois que eu cortei o cabo e desencapei as pontas, eu posso juntar os comuns aqui. Então, eu tenho os 5 volts do meu sensor e os 5 volts do meu módulo relé. Então, eu vou pegar os dois fios aqui e juntar eles. A mesma coisa eu posso fazer com o GND. Beleza. Os amarelos, é óbvio que eu não vou juntar, porque esse aqui, que é o do sensor infravermelho, vai no pino A0, enquanto que esse aqui, que é o do nosso módulo relé, vai no pino digital 10. Agora, eu posso já soldar esses cabos que eu tenho aqui na Pro Mini. Então, preto eu vou soldar em qualquer GND, o vermelho eu vou soldar no VCC, o amarelo daqui no A0 e esse outro amarelo no D10. Bom, terminei aqui de colocar os fios dentro dos buracos e agora vou soldar eles. Para soldar, deixa um pouco o ferro esquentando tanto o pad quanto o fio. Depois que os dois atingirem a mesma temperatura, coloca o estanho, deixa um pouquinho e tira. Isso vai fazer a sua solda ficar o suficiente para dar o contato. Depois de fazer a solda, eu posso cortar os excessos, para não ter perigo de ter nenhum curto. E aí agora você vai ter uma coisa parecida com isso. A gente já consegue conectar o nosso sensor de distância e o nosso módulo relé. Aqui no módulo relé, lembra que a gente está usando preto para GND, vermelho para 5 volts e amarelo para sinal. Então eu vou conectar dessa forma. Bom, agora eu vou pegar esse cabo que a gente vai usar para ligar a energia na válvula solenoide. Não é o cabo ideal para usar em tensão alternada, mas a gente vai usar ele assim porque vai funcionar da mesma forma. Vou começar tirando um do outro aqui. Um deles vai direto da tomada para nossa válvula e o outro vai passar pela chave do nosso relé. Para conectar esses cabos na válvula, a gente precisa primeiro desencapar eles, depois colocar eles nesse conector Feston aqui. Para fazer isso a gente pode fazer soldando ou pressionando com alicate. Aqui eu vou soldar. Depois de descascar o fio, você coloca ele aqui dentro. E aí, usa a mesma técnica de solda que a gente usou agora há pouco. Você vai ter que esquentar o metal e o fio
para eles atingirem a mesma temperatura para conseguir pegar o estanho. Ou você estanha o metal, depois estanha o fio e depois só une os dois, faz o que ficar mais fácil. Depois de soldar, você vai ter alguma coisa parecida com isso e você vai poder conectar. E agora essa conexão vai ficar muito melhor porque você tem 2 fios para fazer essa conexão. É interessante você ir até o local onde você vai instalar isso e fazer a medição dos cabos para ficar o mais enxuto possível, né? O menor possível. Lembrando que um desses cabos vai direto na tomada lá, 110, 220, enquanto que o outro cabo vai passar pelo contato do relé, porque é o relé que vai chavear se ele vai ligar ou desligar, né? Então, um dos cabos vai direto na tomada. Para facilitar, eu vou usar um plugzinho de tomada que você encontra em qualquer casa de material de construção, tá? Para facilitar essa ligação. O fio que vai direto para a tomada, eu vou colocar nessa tomadinha aqui. Tem o outro cabo que vai passar da tomada pelo relé para chegar até a válvula, né? Então você precisa colocar um outro cabinho ali. Esse não é o melhor cabo para fazer ligação em corrente alternada, mas é o que a gente vai usar aqui só para mostrar o experimento acontecendo. Se você for instalar isso para ficar mesmo, é melhor você usar um cabo para tensão alternada. Tomadinha feita, um dos cabos vai diretamente para a válvula, enquanto o outro vai ter que passar pelo módulo relé. No módulo relé, como a gente já conhece, a gente tem o normalmente aberto, o comum e o normalmente fechado. Um dos cabos a gente vai pôr no normalmente aberto e o outro no comum, para quando eu acionar o relé, o normalmente aberto entrar em contato com o comum e fazer a energia fluir na válvula. Esse que está vindo da tomadinha, eu vou colocar, posso colocar aqui no NA, por exemplo. Do outro lado, que é o cabinho que está aqui ligado direto na válvula, eu vou colocar o comum. Como que ficou esse circuito? A minha tomada, que eu vou ligar direto no 110, tem esse fio vermelho que está vindo direto para a válvula. O outro fio está passando por aqui. Então esse fio preto ele vem para o NA do nosso relé, sai um fio do comum que vai para a válvula. Quando eu bater o relé, esses 2 fios vão entrar em contato, que é o mesmo que esse terminal que tem o fio preto aqui vai pegar a tensão e vai fazer a válvula funcionar. Para finalizar isso aqui, ainda faltam 2 coisas. Primeira, colocar uma fonte de alimentação para isso aqui funcionar. E a segunda é colocar tudo isso dentro do meu invólucro, né? Da minha caixinha que eu vou deixar para não ter perigo de cair água dentro do projeto. A Blackboard Pro Mini, ela tem regulador de tensão, então você pode alimentar com uma fonte externa através do pino VIN, que é esse pininho aqui, com fontes de 7 até 12 volts, assim como você usa na Blackboard ou nas placas Arduino convencionais, tá? A fonte, quando a gente compra, ela vem com esse terminal aqui. Como eu disse antes, para não precisar cortar o fio da fonte, eu vou usar esse adaptador, que eu conecto ela aqui, e aí aqui eu consigo sair com fios. Se para você não tiver problema, se você for usar só para isso a fonte, nada te impede de cortar o terminal aqui e usar os fios, né, o positivo e o negativo, desde que você ligue no lugar certo. Como eu cortei o cabo extensor de servo,
me sobrou esses 3 fios aqui. Então eu vou pegar um vermelho e um preto, vou pegar um pedaço de cada um, vou cortar eles aqui para conectar nesse adaptador e soldar o outro lado na minha Blackboard Pro Mini. Vou soldar aqui um fio preto no GND, poderia ser outro GND da placa, mas esse aqui foi o que sobrou, então eu vou soldar nele. E esse é importante que seja soldado no pino VIN, não vai soldar em outro pino não, hein? É no VIN que você tem que soldar esse aqui. Cortar os excessos. E conectar o vermelho no sinalzinho de mais e o preto no sinalzinho de menos. Agora só faltou colocar tudo isso dentro de uma caixinha, né? Como eu quero que isso fique o menor possível, do menor tamanho possível e bem protegido de qualquer gota que caia, alguma coisa assim, eu vou usar para isso uma caixinha dessas de 100 tic-tacs. Essa caixinha vai conseguir encaixar todo o meu projeto e ela ainda é transparente, então o sensor vai conseguir ficar dentro, passando o sinal infravermelho, sem atrapalhar o funcionamento. Para fixar os componentes lá dentro, eu vou usar um pouco de fita dupla face. E vem aqui por baixo. E para finalizar, como se parecesse que foi feito para isso, essa pontinha cabe aqui. Com o projeto pronto, agora a gente vai instalar lá na pia. Quando você for colocar a válvula na mangueira que vem a água, lembra de colocar sempre a água entrando pelo buraco da válvula que tem essa setinha. Essa setinha indica o fluxo da água, tá? E lembra também de passar um pouco de veda rosca aqui para não ter nenhum tipo de vazamento. Conecta também para onde vai a torneira. Depois de você terminar de montar tudo aquilo na sua caixinha para deixar bem protegido, você pode colocar ela mais ou menos numa posição como está aqui. E aí, para você lavar a mão usando o sensor, basta você chegar com as mãos na frente dele. Bom, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado. Com esse projeto você vai conseguir economizar um pouco de água, tá? E se você quiser ver todos esses produtos que a gente usou, é só clicar no cardzinho aqui em cima que você vai ser redirecionado para o site da Robocorp para dar uma olhada geral nos produtos que a gente usou nesse vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo.